Olá, seja muito bem-vindo. Esse é a História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro para apresentar a você um clássico da literatura pós-criança, como já disse o poeta Augusto de Campos, ou como eu chamo leitores menos experientes, o livro do velho Gambá sobre os gatos espertos, numa tradução livre aqui, ou simplesmente na tradução brasileira, Os Gatos, que é uma obra imperdível. Existem várias traduções possíveis. Esta que está comigo é do Ivo Barroso, que tentou manter aí as rimas, uma poeticidade, um certo ritmo, que por vezes oscila entre o erudito e o muito popular, que acaba causando algum desconforto até para quem vai ler em voz alta para outras pessoas. Mas isso é uma outra história, escolhas. O que temos aqui é um painel daquela sociedade britânica desta então primeira metade do século XX, com figuras que são, obviamente, gatos, que representam aqueles que estão semi-abandonados, que são figuras ligadas à nobreza, que são mais conservadores, joviais, falastrões, briguentos, misteriosos, pomposos. É um verdadeiro passeio pelas ruas das cidades inglesas, e isso traz uma certa característica histórica ao livro, à medida que o leitor vai penetrando nesse mundo de subúrbio até também o centro elitizado da cidade. Por isso, vamos ouvir um pouco do que o professor Henrique Subi tem para falar a respeito desse livro. Fala, professor! Fala, Carneiro! Tudo jóia? Rapaz, faz tempo que eu não apareço aqui pelo canal, hein? Obrigado mais uma vez pelo espaço e por me receber depois de tanto tempo, né? Sempre um prazer conversar aqui com o pessoal. Hoje, sobre esse livro delicioso que é Os Gatos, do T.S. Eliot, ou Old Possum's Book of Practical Cats, no título original, que conta muito da história, né? Um livro que passou por uma série de etapas, né? Mostra para mim a grandeza da arte literária, porque ela se transforma em várias outras. O livro, na verdade, nasce como uma brincadeira, uma dedicação de T.S. Eliot aos sobrinhos. Ele começa a enviar poemas sobre gatos para os sobrinhos, pelo correio, sob um pseudônimo, o velho Gambá, Old Possums, né? Ele vai mandando, os sobrinhos vão recebendo isso, curiosos, né? Para cada semana receber um poema novo, sempre falando de um gato imaginário, mas sempre em situações muito cotidianas. Isso depois é editado, os poemas são compilados e publicados em livro. Esse livro que temos aqui em mãos, estamos conversando sobre ele, em 1981 se torna um dos principais, um dos mais famosos e mais aclamados musicais do mundo, Cats. Ele teve a oportunidade, esse livro cai na mão de Andrew Lloyd Webber, o mesmo de O Fantasma da Ópera, que a gente já conversou aqui também, e ele cria as músicas em cima dos poemas de Eliot. E é maravilhoso perceber como a sonoridade desses poemas, a métrica deles, encaixa perfeitamente com a música. É claro que Webber precisou dar um outro ar ali para que o musical pudesse criar corpo. Ele escolhe um dos poemas, chamado The Song of Jellicles, na tradução aqui do Ivo Barroso, né, dessa edição que a gente tem na mão, virou a canção dos Jericós. Na verdade, Jellicle é um neologismo, foi inventado por Eliot, não significa nada, né, o nome ali daquela turma de gatos. Mas Webber escolhe esse poema para em torno dele criar um grupo, né, de gatos, os gatos Jellicle, ou Jericós, na tradução de Barroso, que se reúne uma vez por ano em torno de seu líder, o velho Deuteronômio,
Old Deuteronomy, que é o objeto de um poema e de uma música específica no espetáculo. E esse gato muito antigo, esse gato muito respeitado, escolhe um de seus amigos ali, um de seus outros gatos, uma vez por ano, para ir a um lugar melhor. Uma metáfora aí, com certeza, para uma redenção, né? O Heaviside Layer no espetáculo é uma passagem mesmo de uma redenção, de uma purificação, e claro, aí com uma série de vinculações com a tradição cristã, tá? Na ideia aí de uma redenção pós-morte, de uma vida melhor após a morte. O espetáculo estreia em Londres, obviamente, né? Por conta de Weber, em 1981. Fica por 21 anos em cartaz no West End, né? A Broadway londrina. Mas ele ganha o mundo em 1982, um ano depois, quando é montado na Broadway nos Estados Unidos. E foi recordista de tempo em cartaz. Ficou 18 anos na Broadway. Isso foi muito relevante. Por muito tempo ele foi o espetáculo que ficou mais tempo em cartaz ininterruptamente na Broadway. Hoje já superado, se eu não me engano é o 4º colocado, mas ainda assim respeitável. Um dado pitoresco em relação ao musical, para quem teve a chance de assistir, e tem disponível no YouTube numa versão gravada em DVD em 1998. Tá? Um dado que eu acho interessante é que Weber musicou todas as músicas do livro e integram a história que ele conta ali por meio do musical. Mas a música mais famosa, a música central do espetáculo, que ficou mundialmente conhecida, que se chama Memory, da gata Grizabella, não existe no livro. Essa é composição de Weber. A Grizabella se torna ali uma das personagens principais da história do musical. E é composição dele, não é um poema que consta entre os poemas de Eliot. E veja só, é a personagem central, é a mais famosa, é a música mais famosa, uma linda música chamada Memory, que não está no livro original. E eu falava então das sucessivas transformações deste livro de poesias. Depois de tanto sucesso em Londres e na Broadway, já tendo saído de cartaz, ele é transformado num longa-metragem, também musical, sobre a direção de Tom Hooper. Em 2019, Cats vira filme. É feito para a tela grande do cinema, com as mesmas músicas e atores transformados em gatos por computação gráfica. E foi objeto de inúmeras polêmicas, muitas críticas. O filme não foi nada bem recebido pela crítica por conta dos efeitos especiais, que realmente deixaram um pouquinho a desejar. Mas tem que assistir. Recomendo aí que todo mundo conheça, assista. As músicas são maravilhosas e é mais uma etapa nessa longa história e muito rica história artística dos gatos de T.S. Eliot. Valeu? Carneiro, vai daí. Um grande abraço, meu querido. Muito bem, professor. Como se viu, é importante que se tenha em mente o peso da história que custou ao longo do século XX, produções em vídeo, produções cênicas, dentre outras, que vão multiplicar a história de Eliot e influenciar outras obras para esses leitores que eu chamo de iniciantes ou menos experientes. A leitura é importante porque justamente procura divertir nessa personificação que o livro propõe para os bichanos. A história de Os Gatos remonta, claro, uma referência ao endeusamento desses animais via Egito Antigo, como se sabe, é uma referência. Quando se fala de gato neste livro, eles são mostrados de modo muito cotidiano, mundano, já disse, bem parecidos alegoricamente com as figuras humanas que viviam na época de Eliot, quando da publicação do livro. Logo no início, o leitor fica sabendo que os gatos podem ter 3 ou 4 nomes. Os nomes que a família dá, Jorge, Vitor, etc., ou um nome mais pomposo, como Platão, Electra,
ou um nome peculiar, específico, como cocoripato, quaxó, enfim, mas ainda há um quarto nome que só os gatos sabem e os humanos não conhecem. Vale a pena consumir essa história. Espero que tenha gostado. É isso. Os gatos